Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e nós teremos aula de Geografia. Vamos começar a unidade 8, olha que alegria! Isso significa que falta mais ou menos um mês para as aulas terminarem. Vocês acreditam nisso? Pois é. Então agora pegue o seu livro e vem para a aula com a prof. Lá nas páginas 24 e 25 tem esta imagem aqui de duas pessoas puxando um barco, né? Eu acho que eles são pescadores. Parece que eles são pescadores, né, gente? E aí eu pergunto para vocês, que elementos da paisagem estão retratados? Olha só, aqui a gente tem mar, nós temos montanhas, árvores, né? É uma praia, na verdade, ok? E em sua opinião, como as pessoas estão se relacionando com esses elementos? Bom, na minha opinião, depois você me fala a sua opinião, as pessoas estão se relacionando com esses elementos de maneira intensa, né? Porque eles estavam provavelmente navegando, eles estavam lá usando o mar, que é um elemento da natureza. Eles estão agora puxando o barco pela areia, então essa é a forma que eles estão se relacionando. Será que eles foram pescar? Também é uma forma de se relacionar com os elementos da natureza. E é sobre isso que nós vamos estudar na nossa unidade 8. Nós vamos ver como as pessoas se relacionam com a natureza dependendo de onde elas moram. Dependendo de onde a pessoa mora, ela vai ter um modo de vida completamente diferente de outras pessoas. Ok? Olha só, no Brasil existem muitos tipos de paisagens. Por exemplo, existem florestas, existem áreas rurais, existem cidades, existem praias, existem cidades grandes, cidades pequenas, clima quente, clima frio, clima seco, clima úmido. Tudo isso vai influenciar o modo de vida das pessoas. Por isso que eu escrevi aqui, em cada lugar, um modo de vida. Gente, a pessoa que mora aqui tem uma vida completamente diferente do que quem mora na cidade, certo? Mas isso aqui a gente já comentou sobre durante o ano. Nós vamos ver outros modos de vida que ainda não vimos, tá? E na aula de hoje nós veremos dois modos de vida. O modo de vida conhecido como ribeirinho. Então, quem mora na beira de um rio forma uma comunidade ribeirinha. Então, ó, aqui são casas construídas na beira do rio. As pessoas que moram aqui são conhecidas como ribeirinhas. E também vamos ver o modo de vida caiçara, que é o modo de vida daquelas pessoas que moram às margens do mar. Então, essas pessoas que moram assim, ó, bem na beira da praia, pesca, cata caranguejo, essas pessoas são conhecidas como caiçaras. Vamos ver mais detalhes sobre o modo de vida deles na aula de hoje. Como eu estava dizendo, no modo de vida ribeirinho, as pessoas que vivem às margens de um rio formam as comunidades ribeirinhas. E essas comunidades, elas desenvolvem algumas atividades como a pesca, que é fonte de alimento, a pesca, e também é uma fonte de renda. Então eles podem comer o peixe que eles pescam e também podem vender esse peixe pescado. Além disso, essas comunidades também usam o rio para o lazer, então eles brincam, nadam no rio e também usam o rio para o transporte. Olha que legal, achei bem interessante, isso daqui é um transporte escolar. Então, além de transportar as pessoas, eles também transportam mercadorias. Essas pessoas se relacionam de forma intensa com os rios, porque o rio é de onde eles vão tirar o sustento, é o lugar onde eles vão ter o lazer deles e é o lugar onde eles vão ter o transporte deles, ok? E o modo de vida caiçara não é muito diferente. Porque essas pessoas que habitam o litoral do Brasil, elas se relacionam com o mar de maneira muito forte e recebem o nome de comunidades caiçaras.
Assim como os ribeirinhos, as comunidades caiçaras também realizam atividades que têm relação com o mar. Dentre as atividades que eles realizam estão a pesca, então eles também pescam, vendem os peixes, a pesca é uma fonte de renda e de alimento para eles. Além disso, eles também fazem agricultura familiar, tá bom? E também é muito comum eles fazerem a cata de caranguejos. E essa cata de caranguejos também é uma fonte de alimento e de renda, porque os caranguejos são vendidos. Eu vou explicar para vocês melhor o que é a cata de caranguejos. A cata de caranguejos é um tipo de extrativismo animal, é a retirada de seres vivos de um ambiente. Neste caso, é a retirada dos caranguejos dos manguezais. Os manguezais são lugares onde o solo é muito úmido, parece uma lama, tá? E eles estão localizados perto do mar, na costa do Brasil. Esse solo é o lugar onde o caranguejo gosta de morar. Para pegar os caranguejos, olha isso, o cara tem que enfiar o braço nessa lama, é praticamente uma lama, para pegar o caranguejo. E aí eles pegam, ó, os caranguejos para vender, para se alimentar. Só que a sobrevivência dos caranguejos é muito importante para que essas famílias continuem tendo essa fonte de renda e também para que o habitat deles e essa espécie seja preservada. Então não pode pegar de uma maneira irresponsável, eles pegam o suficiente para a sobrevivência deles. Só que existem alguns fatores que contribuem para destruir os manguezais, como, por exemplo, jogar esgoto perto do manguezal, polui o manguezal e mata os caranguejos. O crescimento das cidades também, existem lugares onde foram construídos, por exemplo, prédios em cima de um manguezal. Então destruiu tudo e colocaram um prédio em cima do manguezal. Logicamente todos os caranguejos morreram, né? Além disso, para preservar os manguezais, os próprios catadores devem observar em suas catas se eles estão pegando fêmeas com ovos. Então, se eles pegam fêmeas com ovos, eles devolvem, porque essa fêmea vai ter filhotes e esses filhotes vão virar adultos e isso vai dar continuidade à espécie. Então, é importante fazer 3 coisas para preservar os manguezais. Primeiro, tratar o esgoto. Segundo, controlar o crescimento das cidades, não construir, né, perto de manguezais. E terceiro, os catadores não podem catar nem fêmeas com ovos e nem filhotes. Então, quando o caranguejo está muito pequeno, eles não pegam, eles deixam crescer. E tudo isso faz parte de um bioma, faz parte de uma parte da fauna e da flora do Brasil muito importante, os manguezais. Existem insetos, plantas e animais característicos deste ambiente que é muito importante para o litoral brasileiro. Agora me diz uma coisa, você já viu um caranguejo de verdade na praia? Eu já vi um manguezal. E é muito legal, porque o caranguejo, ele tem uma mão maior que a outra e para se defender, assim, ele tem aquelas garras. É um animal muito interessante. E principalmente é um animal muito importante para o modo de vida caiçara, que é isso que nós estamos estudando na aula de hoje. E agora, meus amores, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, façam a leitura e as atividades das páginas 24 até 29. Eu vou ficar aqui esperando vocês para corrigir as atividades. E é para fazer mesmo, tá bom? Tente fazer sem a prof. E depois que você terminar, você vem aqui e dá play no vídeo de novo para ver a correção. Agora que você já fez tudo, vamos corrigir. Na página 28, atividade 1. Observe as imagens. Na imagem 1, tem uma vista aérea. O que é uma vista aérea? É uma foto tirada de cima, tá bom? De comunidade às margens do rio Vacacaí, município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui passa um rio, esse aqui é o rio.
que tem umas árvores na beira do rio e umas casinhas que estão formando essa comunidade. Na imagem 2, tem a vista aérea de comunidade às margens do Oceano Atlântico. Então, é uma vista aérea de uma comunidade no município de Ilhabela, estado de São Paulo, 2017. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem de cima. Aqui é o mar, dá para ver, né, as ondas do mar, a areia e algumas casinhas, formando essa comunidade na beira do mar. Letra A. Qual das imagens representa uma comunidade ribeirinha? E qual representa uma comunidade caiçara? Por quê? Então, na aula, nós vimos que as comunidades ribeirinhas vivem na beira do rio. Então, a imagem 1 representa a comunidade ribeirinha. Já a imagem 2 representa a comunidade caiçara, que vive na beira do mar. Olha o que eu escrevi. A imagem 1 representa uma comunidade ribeirinha. E a imagem 2 representa uma comunidade caiçara. Como a gente viu, na imagem 1 está sendo mostrada à beira de um rio, portanto, a comunidade é ribeirinha. E a imagem 2 está sendo mostrada às margens do mar, portanto, é uma comunidade caiçara, ok? Olha o que eu escrevi. Imagem 1, comunidade ribeirinha, porque mostra as margens do rio. E imagem 2, comunidade caiçara, porque mostra as margens do mar. Letra B. Quais atividades desenvolvidas por essas comunidades estão relacionadas aos elementos naturais das paisagens representadas? Que elementos são esses? Então, são duas perguntas. Está perguntando quais atividades essas comunidades desenvolvem ali no rio, no mar, e quais são esses elementos da paisagem que permitem que essas comunidades desenvolvam essas atividades. Olha só, as atividades de pesca e cata de caranguejos estão relacionadas à presença do mar, do rio e dos manguezais. Só é possível fazer a pesca e a cata de caranguejos se a pessoa tiver ali o rio e o mar à disposição. Então, esses elementos naturais, que são o mar, o rio, o manguezal, se relacionam com as atividades que essas comunidades fazem, ok? Número 2. Observe a imagem e leia o texto. Agora, a gente já está na página 29. Tem essa imagem. Olha que interessante, são vários gravetos assim de madeira, vários pedaços de madeira. Olha o que significa isso aqui. O curral de peixes, então isso aqui é um curral de peixes, é uma armadilha construída com madeira ou bambu. Algumas comunidades caiçaras a utilizam como instrumento de pesca. Município de Maceió, estado de Alagoas, 2017. Então, o peixe, ele entra aqui, ó, e ele fica preso aqui, depois não consegue mais achar o caminho para sair. Por isso que é uma armadilha. Legal, né? Interessante. E aí tem um texto embaixo, ó, explicando a origem da palavra caiçara. A palavra caiçara é de origem tupi-guarani. Separadas, as duas palavras sugerem uma definição. O ca significa galhos, paus, mato, enquanto içara significa armadilha. Então, seria uma armadilha de paus? A ideia provinda dessa junção seria, à primeira vista, uma armadilha de galhos. Porém, o termo denomina as comunidades de pescadores tradicionais dos estados de São Paulo, Paraná e sul do Rio de Janeiro. Eu imagino, né, que os caiçaras receberam esse nome por fazerem essa armadilha, né? Deve ser por causa disso, interessante, né? E aí os tupis guaranis que batizaram essas pessoas como caiçara. Número 2, letra A. Em sua opinião, qual é a relação entre a origem da palavra caiçara e a comunidade tradicional que recebe esse nome? Tem relação, então?
a origem da palavra com a comunidade que recebe o nome? Total relação, né, gente? Porque se são eles que fazem essa armadilha, né, chamada caiçara, então tem relação. Mas essa resposta é pessoal. Então, você vai me explicar por que que você acha que tem relação essa palavra caiçara com essa comunidade que mora aí nas margens do mar. Letra B. Em que atividade realizada pelas comunidades caiçara pode ser usada uma armadilha de galhos? Qual é a atividade? É a atividade de pesca, né? Então, essa armadilha de galhos pode ser usada na pesca. E é isso por hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me perguntar no Zoom. Por favor, me perguntem no Zoom, tá bom? E eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!